Oi, gente. Pessoal, eu vim hoje trazer aí uma sequência de alguns temas que eu tenho pensado bastante sobre a nossa construção de fé. Eu falo de um lugar sendo eu católico, então evidentemente que essa minha visão é a visão a partir daquilo que eu compreendo e daquilo que eu aprendi enquanto sendo católico. E nós, na Igreja Católica, temos uma doutrina, né? E dentro dessa doutrina há um modelo, uma constituição, uma lei que nós seguimos, que é chamado de Catecismo da Igreja Católica, o SIC, né? Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo da Igreja Católica existe uma coisa muito curiosa sobre a questão do poder, da relação que os cristãos devem ter com o poder. E eu tenho visto que me parece que há uma confusão que, no meu ponto de vista, não é uma confusão casual, é uma confusão proposital. Ela usa o cristianismo como seu escudo, tem um discurso que usa a palavra de Deus, mas não a prática que essa palavra precisa ter para poder se localizar enquanto cristão. E, por fim, existe aí uma situação muito clara da manipulação do poder pela religião ou vice-versa, a manipulação da religião, né, para acessar o poder. De todo modo, nós vamos poder dialogar um pouco sobre essa questão do catecismo da Igreja Católica. Lá no parágrafo 1898 do Catecismo da Igreja Católica, está dita uma coisa muito clara. Toda comunidade humana tem necessidade de que uma autoridade a governe. Ou seja, a organização social, ela precede, ela necessita, ela estabelece uma obrigatoriedade com alguém que possa governar esse povo. Depois, um pouquinho no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1903, pode ir lá conferir, está dito o seguinte, que o exercício da autoridade deve visar o bem comum da sociedade. Então aí nós temos dois parâmetros fundamentais para compreender o papel dos católicos na política. Primeiro, é legítimo e necessário que haja governo. É importante para organizar a vida da sociedade. Mas que esse governo ou as pessoas que exercem a governança têm como parâmetro fundamental da sua construção visar o bem comum da sociedade. Não dá para ter mudança nessa estrutura, nesse alicerce de quem é católico para compreender o que significa, então, a ação governamental. Pois bem, também no mesmo parágrafo 1903, está lá dito assim: a autoridade não se legitima se deixar de procurar moralmente, de procurar o bem comum ou se empregar de meios moralmente inaceitáveis. Ou seja, perde a legitimidade aquela autoridade que deixa de procurar o bem comum ou de empregar meios moralmente inaceitáveis. Ou seja, esse é o ponto. A legitimidade, a bênção, a alegria do povo que elege um governante faz com que esse governante perca essa legitimidade se ele escorregar contra o próprio povo. E é exatamente aí que tem um ponto que é fundamental que nós possamos fazer essa compreensão. A autoridade só é legítima e ela só tem a bênção se ela não se desviar daquilo que significa um governo para o bem comum. Depois, nós vamos à Bíblia. E por que eu coloquei nessa ordem? Porque eu estou dialogando com uma doutrina, né? Lá na Bíblia tem uma palavra, né, que ela é flagrantemente distorcida. Vamos olhar para o que diz? Está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Toda autoridade vem de Deus. E aí? Então significa que
se toda autoridade vem de Deus, essa autoridade, uma vez empossada de sua autoridade, ela tem legitimidade para poder fazer o que bem quiser? Não. Essa distorção é que nós precisamos combater. E os meus irmãos evangélicos e os meus irmãos católicos e católicas precisamos estar atentos a isso. Porque se não tiver a legitimidade do bem comum, essa ação que ela vem de Deus perde o seu efeito. Óbvio, claro. É exatamente isso que nós precisamos dialogar, discutir todos os dias com aquele que acha que uma vez o sujeito sendo eleito, ele vira dono do poder. Não vira. Ele só vai ter a bênção se ele tiver a condição de seguir para o bem comum. Se o bem começar a ser pessoal, ali a gente já começa a dizer que essa pessoa, ao invés de bendita, será maldita. Pois bem, dentro desse mesmo contexto, lá no livro de Romanos, o mesmo São Paulo apóstolo, ele vai falar de uma coisa que é muito importante a gente entender o mecanismo em que Paulo escreve isso. Paulo estava preso pelos romanos, tanto que essa carta ela é endereçada à comunidade dos romanos. E ele escrevia num momento de profunda turbulência. E isso era necessário para poder criar uma condição de diálogo. Ou seja, Paulo tentava dizer, olha, vocês que são governantes, esse poder vocês só têm porque ele tem a bênção de Deus. Não significa, então, que essa bênção possa ser dada e ela permanece para o sempre. Se essa pessoa não assumir a sua função e essa vocação, ou essa profecia, ou essa ação de Deus, que o abençoa para que ele seja, então, um regente, uma pessoa que vai organizar essa sociedade, essa condição de bênção deixa de existir. E aí, ele, com muita coragem, ele, mesmo tendo sido açoitado, mesmo sendo condenado, ele diz algo que é muito, muito, muito importante. É preciso, está lá no livro do Ato dos Apóstolos, né? Ou seja, se lá em Romanos está dizendo toda autoridade vem de Deus, ok, é verdade. Lá em Atos 5:29, o mesmo Paulo vai contar uma outra questão para que essa primeira seja feita em perfeição. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É isso. Se for compreendido isso, todo o restante vai ficar mais fácil para a gente poder compreender o nosso papel. Então está lá em Atos 5:29, né? É preciso obedecer a Deus primeiro, depois os homens. Quando a gente olha para essa mesma perspectiva, a gente pode falar também sobre Jesus Cristo e o que Jesus dizia sobre isso, e isso é muito importante. Nunca, em nenhum momento da história bíblica, da história de nenhum dos evangelhos, da história de Jesus que todos nós conhecemos, Jesus seguia o poder humano de maneira que se legitima tudo que eles estão. Ao contrário, Jesus chama Herodes de raposa. Não é verdade? Está lá, né? Lucas 13:12. Lucas 13:32. Lucas 13:32. Depois ele assume uma posição de muito risco e de muita coragem. Ele expulsa os vendilhões do templo. Ele expulsa aqueles que utilizam da fé do povo para ganhar dinheiro e para manipular aquilo que é vontade de Deus. Essa ação de Jesus é uma ação que leva ele, inclusive, à morte. É um dos momentos mais graves de que o sistema religioso se junta ao sistema corrompido político para poder matá-lo. Depois, Jesus tem como crime para a sua morte um crime chamado sedição, né? Quem estuda um pouquinho a Bíblia sabe o que é isso. Sedição significa
atentar contra o governo que está trabalhando ali, né? Ou seja, o crime de sedição, que era um crime contra o Estado romano, ele era um crime punido com a morte de cruz. Poucos crimes eram feitos com morte de cruz. A sedição, que é o crime contra o Estado, ou seja, tentar subverter a ordem, tentar tirar alguém do poder, era punido com a pena de morte de cruz, das mais terríveis tipos de morte que o ser humano já inventou. E lá em Lucas 23, 2, está dito a razão do crime, ou seja, por que que ele foi condenado à morte por isso? Ele incita o povo à rebelião. Tá vendo? A morte de Jesus é uma morte política. É uma morte política. Humanamente falando, ela é uma morte produzida pelo sistema político, em conluio com os enganadores da fé. Não tem certa semelhança com o que a gente está vendo em muitas situações hoje? Basta ver, basta olhar. Ou seja, Jesus ele tem uma coisa muito clara sobre a questão do poder. Lá no capítulo 18 de João, já contando ali a fase da crucificação, e no debate que ele faz com Herodes, ele vai, Herodes muito curioso para saber, né, de tanto que se ouvia falar desse Jesus, ele pergunta se Jesus é rei. E aí Jesus responde: se minha realeza fosse deste mundo, meus servidores lutariam para que eu não fosse entregue. Ou seja, essa lógica, essa perspectiva do poder, ele não se aplica a Jesus, porque o reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus é o reino de Deus. E esse reino, ninguém poderia atingir Jesus, porque se isso acontecesse, os seus anjos viriam defendê-lo. É isso. Pois bem, como que a gente trabalha, então, essa perspectiva da ação política a partir da nossa ação? Está lá no livro de Gálatas. Gálatas vai nos dar uma informação fantástica. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele começa assim. Nós temos que compreender, todas as vezes que a gente lê a Bíblia, é muito importante que a gente compreenda o contexto, né? Então, a carta a Gálatas, ela vai falar sobre a legalidade, né? A legalidade do sistema religioso e a legalidade do sistema político. E São Paulo vai defender a liberdade que vem do Espírito Santo. Essa é a verdadeira e única liberdade. E é por isso que quem tem o Espírito Santo, quem sabe qual é o seu papel no meio do povo, defender o pobre, defender a viúva, defender o oprimido, lutar contra as injustiças praticadas pelo Estado, na imensa maioria das vezes os ricos contra os pobres, é quem tem uma alma livre, porque pode até magoar e machucar e até matar o corpo, mas não pode aprisionar a alma. Essa é a grande liberdade. E aí ele é contundente. É lindamente contundente, porque Paulo vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha que maravilha. Ou seja, não há possibilidade de que um cristão convicto de sua condição se submeta às questões desse mundo, que tenha medo de qualquer que seja o poderoso, seja ele do governo, seja ele do crime, seja ele da polícia, seja ele de onde for. Nenhum poderoso pode atentar contra o poder de Deus, porque ele pode até matar a pessoa, mas ele não se livra da ira de Deus, porque aos filhos de Deus é dada e garantida a libertação plena. Aos que ofendem esses filhos, pensa o que acontece se alguém ofender o seu filho. Você fica bravo, não fica? É isso. Pois bem, então, dessa forma, tem uma questão aí do que significa liberdade. A liberdade não pode ser para ofender. A liberdade não pode ser para dizer o que quer. A liberdade não pode ser para poder contar mentiras, fazer fakes,
que está tão na moda falar essa palavra hoje, né? A liberdade, ela precisa ser algo muito maior do que isso. A liberdade precisa ser aquela de saber calar, de saber ouvir, de saber amar aqueles que não te amam. A liberdade é algo maravilhoso, porque só pode ser dada a verdadeira liberdade pela fé em Cristo. E é exatamente essa liberdade que nós cristãos temos como uma grande dádiva. E é por isso que eu vejo com tanta tristeza, tanta gente se dizendo cristã, tanta gente que fala, Deus falou comigo. Mas Deus não falou sobre o óbvio com você, meu filho? Deus só falou que vai ter carro, que vai ter casa, que vai ter... E aí? E a liberdade? Você mente? E mente quando diz que Deus falou contigo, se Deus não te falou sobre o que significa liberdade. Essa liberdade, ela é uma paz interior que ninguém pode tirar. Então, nisso nós voltamos para a questão da doutrina católica. Desde sempre, desde o Antigo Testamento, nós podemos ver que Deus nos convoca a uma fé profética, a uma fé que vai confrontar todos os poderosos. Está lá no livro de Juízes, está lá no livro dos Reis, está lá no livro do Eclesiastes, está em toda a Bíblia. A Bíblia é um conflito eterno entre os poderosos e os profetas, entre aqueles que compreendem o chamado de Deus e aqueles que manipulam esse chamado de Deus, dizendo que Deus fala com ele. Mentirosos. Mentirosos. Não tem outro nome para dar para essas pessoas. Quando se fala sobre Deus, mas não se fala sobre o amor, quando se fala sobre pecado, mas não se fala sobre perdão, quando se fala sobre fé, mas não se fala sobre abandono a Deus, então está mentindo. Se fala mais de dinheiro, mais de demônio, mais de poder, mais de puxa-saco de alguns aí. Inclusive, tem uns que tem a cara de pau de dizer o seguinte, maldito é o homem que acredita em outro homem. E aí sai chamando o presidente de mito dentro da igreja. Isso é cara de pau assim, né? Não tem como isso não reverter. Não tem. Vai ser revertido. Aliás, está sendo, né? A todos esses que mentiram, dizendo, tantos que professaram, falaram, Deus falou comigo, falou que o sujeito vai ganhar. E Deus lá tem título de eleitor? Quem é que deu um título de eleitor para Deus? Então, o que nós podemos dizer? Amós 5:24 vai dizer uma coisa linda. Corra o direito como a água e a justiça como um rio perene. Corra o direito como a água e a justiça como um rio perene. Veja, é um rio que não para, é um rio que vai estar sempre ali, né? Perene. Certeza de que nesse rio haverá a justiça. Bonito, né? Depois de Isaías, com muita clareza, e a todos aqueles que dizem, Deus falou comigo. Ai de vós que faz leis injustas, dos que redigem decretos opressores. Quantas pessoas produzem essas leis da aparofobia, as leis que têm racismo, as leis que têm incentivo a coisas terríveis, que segregam, há leis que matam gente em Gaza, há leis que matam crianças que não são terroristas. Bom, depois nós vamos olhar para a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, ela dá uma coisa muito clara para a gente. Veja só, eu falei do catecismo da igreja católica, agora vamos falar da doutrina social da igreja. Lá dentro da doutrina, no compêndio da doutrina social, parágrafo 400, é bem forte isso. Vai dizer o seguinte, é legítima a insurreição contra a autoridade opressora, que quando são violados gravemente os direitos fundamentais da pessoa e do povo. Nenhum governante pode oprimir para se manter no poder e por outra razão nenhuma.
E quando isso acontece, é direito desse povo se rebelar contra esse governo. Porque ele não tem Deus. Ele só tem o poder. Minutas de golpe têm o interesse de fazer com que o povo se rebele contra quem propõe. Nós precisamos, para não ficar tão longo e já está, fazer uma discussão que eu vou tentar ser rápido aqui. O conservadorismo religioso contemporâneo, ou seja, desse momento, ele distorce o evangelho completamente. A pregação do evangelho nada tem a ver com o que essas pessoas ousam dizer. E vou dizer com toda clareza: todo homem e toda mulher que manipula a palavra de Deus em nome desse poder medíocre, pequeno, atacanhado, que nós vemos a extrema-direita fazer todos os dias, sabe o que está fazendo. Sabe. Tem clareza do que está fazendo. Tem clareza de que está mentindo. Marcha para Jesus ou comício da extrema-direita? Basta olhar. Basta olhar. É um comício. Para Jesus não tem nada ali. Manipulação. Então, quando se defende um governo autoritário, dizendo que isso é pretexto para que haja ordem e para que proteja a família, que família, cara pálida? Que família? Que tipo é esse? Porque sabemos que quase 60% dos lares são compostos por mulheres que sustentam sozinhas os seus filhos. Onde está a família? Hipócritas. Hipócritas. Essa obediência cega ao Estado, mesmo quando flagrantemente está ali fazendo com que a sua polícia massacre os mais pobres, isso não pode ser algo bom. Isso não pode ser algo de Deus. A demonização de movimentos sociais, por exemplo, o MST. Como é que um pastor, como é que um padre pode falar de um movimento social se nunca parou para ouvi-los? Pode ter certeza, esses que falam nunca participaram de uma assembleia, de um movimento popular, de uma luta, de uma ocupação, de uma conversa com as pessoas que, como último recurso para poder sobreviver, precisam fazer uma ação de chamada de atenção e de exigência de que o Estado tenha como função atendê-los. E, por último, essa coisa tão triste, né, da gente ter visto aí tantas pessoas falando: Papa Francisco é comunista, tomara que morra. Gente, cá para nós, isso pode ser algo de Deus? É só responder. Bem, eu penso que nós precisamos ter uma fé engajada. Eu gosto muito de um Frei, um meu grande amigo, e ele vai falar para a gente algo maravilhoso. Ele nos diz o seguinte: nós precisamos ter uma fé política. Nossa, como assim uma fé política? Sim, nós precisamos ter uma fé política. Porque quando a gente separa a fé e a política, a gente dá aos poderosos um poder que eles não podem ter sozinhos. Por isso a nossa fé deve nos conduzir à caridade e ao amor. E a caridade pública, ela deve ser feita de forma que atinja todas as pessoas. Então, se isso não estiver acontecendo, nós não vamos, de fato, compreender o chamado. Então, minha irmã, meu irmão, desculpa esse vídeo tão longo, mas ele estava há muito tempo que eu queria falar sobre isso e hoje foi o dia. Fiquem bem, que Deus os abençoe e que a paz esteja com vocês. Conte comigo, reze por mim, rezarei por vocês. Eu sou Toninho Calunga e nós estamos aqui construindo essa caminhada juntos.